Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o título Encontrando a Mãe. Deus colocou muitas coisas nesta terra para nos ensinar as coisas do céu. Uma delas é a existência da mãe. As mães dão vida aos seus filhos. E seus filhos recebem amor incondicional de suas mães, certo? Por isso, quando as pessoas falam sobre um mundo muito bom e bonito e de um futuro brilhante e esperançoso, elas provavelmente dizem: vamos criar um mundo cheio de vida e amor. Por trás das palavras vida e amor, há uma mãe. Sem mãe, não podemos aprender sobre a vida, nem sentir o amor. Satanás tenta destruir um mundo cheio de vida e amor e criar um mundo temporário e fugaz de ódio e escuridão. A maior missão dele é ensinar às pessoas que Deus Mãe não existe. Isso porque, se não há mãe, é inquestionável que a vida e o amor desaparecem. A existência da mãe significa que o amor transborda e o tempo é eterno no mundo dela. Não é? Quem deve existir em um mundo cheio de amor e vida? Deve existir uma mãe. O Pai Celestial veio a esta terra e revelou a mãe aos seus filhos. Há uma frase que nós conhecemos bem. Eliseu seguiu Elias. Josué seguiu Moisés. Pedro seguiu Jesus. E eu sigo a mãe. Através dessa frase, o Pai revelou completamente a existência da Mãe Celestial. Por isso, agora, podemos conhecer corretamente a existência de Deus e entender que o mundo onde Deus existe é um mundo de amor e vida eterna. Quem deve existir para um mundo de amor e vida ser possível? A mãe deve existir para que seja possível. É o mesmo com o reino dos céus. O reino dos céus é um lugar incrível, mas não pode dar alegria e felicidade por si mesmo. Deve existir alguém que cria a felicidade, a alegria e o amor transbordante nesse mundo todos os dias. O céu pode ser o céu porque existe Deus Mãe, que governa o amor e a vida, certo? Vejamos o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso não significa que precisamos conhecer Deus corretamente. A seguir, vamos para o versículo 5. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Quando você conhece a Deus, o céu se torna precioso, e você sentirá saudade do céu. Irmãos e irmãs, todos vocês amam sua cidade natal, certo? Vocês não visitam sua cidade natal nos feriados? Por que fazem isso? Não é porque a sua cidade natal é um bom lugar, mas porque na cidade natal há seu pai, sua mãe.
Também seus amigos com quem vocês costumavam brincar na infância e seus vizinhos vivem lá. Por isso, quando chega um feriado, vocês querem voltar para a sua cidade natal, não é? De acordo com o livro de Oséias, capítulo 6, precisamos prosseguir em conhecer a Deus. A Bíblia nos diz que devemos prosseguir em conhecer a Deus. Deus criou vários sistemas e ordens na Terra como figura e sombra das coisas do céu, para que possamos conhecer a Deus. Vejamos a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A invisível natureza divina de Deus pode ser claramente vista por meio do quê? Pode ser claramente reconhecida e percebida por meio do que foi criado por Deus. Hoje, eu vi uma família de patos. A mãe pata pegou seus patinhos e seguiu seu caminho. Havia um bueiro com uma grade ao lado da estrada. Quando a mãe saltou da estrada, os patinhos também saltaram, seguindo-a. Então eles caíram no bueiro através das pequenas frestas da grade. Exceto 2 patinhos, todos os outros caíram no bueiro. A mãe pata estava sem saber o que fazer e continuava grasnando ao redor do bueiro. Um carro patrulha que passava acabou parando no meio-fio. E policiais viram a mãe pata ainda grasnando e olhando para a grade. Eles olharam para dentro do bueiro para ver o que estava acontecendo. E encontraram os patinhos que caíram no bueiro. Eles levantaram a grade e tiraram os patinhos do bueiro. Então, a mãe pata parecia muito feliz e levou os patinhos para a beira da água. É certo que Deus criou o coração das mães da mesma forma. A mãe pata estava desesperada, preocupada que algo poderia acontecer com seus bebês patos e que ela os perderia para sempre. Vendo isso, eu me lembrei da Mãe Celestial, que habita entre nós para nos salvar e nos levar de volta ao céu, sem deixar nenhum filho para trás. A invisível natureza divina de Deus, seu poder, seu amor e seus atributos, tudo pode ser claramente reconhecido por meio das coisas que Deus criou. Através de toda a criação, Deus permite que as pessoas entendam o coração de suas mães e o coração da mãe de suas mães. Quando voltamos para a origem da vida, podemos entender o coração de Eva e até mesmo o coração de Deus Mãe que criou Eva. O coração da Mãe Celestial foi transmitido para todas as mães até hoje, para que possam dar vida aos seus filhos, amá-los e cuidar deles. Deus fez todas as coisas visíveis na Terra, para que possamos entender o mundo invisível através do mundo visível. Vamos ver o versículo 20 de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem para que as pessoas possam conhecer a Deus. Todas as pessoas querem ir para o eterno reino dos céus. Elas anseiam pela vida eterna e o amor eterno. Qual é o significado profundo por trás de tudo isso? A quem elas estão realmente procurando? A mãe. Há alguém que odeia o amor?
Não. Há alguém que odeia a vida? Ninguém odeia a vida. Em toda a criação de Deus, onde Deus colocou o amor e a vida? Nas mães. Deus desejou que o amor e a vida possam ser dados através das mães. Mesmo sem saber por quem eles estão procurando, eles buscam pela mãe. Eles estão vagando no mundo, procurando pela mãe. Aqueles que ainda não se encontraram com a mãe vagam no mundo de pecados. Mas aqueles que encontraram a mãe se tornam santos mês após mês, recebendo a água da vida, certo? É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 22, Deus disse: quem quiser, venha até nós. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Eles estão chamando a todos para virem ao Espírito e à noiva, certo? Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A conclusão dos 66 livros da Bíblia é essa. Somente quando encontrarmos o pai e a mãe, poderemos dizer que encontramos toda a verdade, conhecimento e sabedoria que devemos aprender da Bíblia. É por isso que o Espírito e a noiva dizem no último capítulo da Bíblia: e quem quiser, venha. Aqui, o Espírito se refere a Deus Pai, e a noiva se refere à Mãe Celestial, certo? Os filhos celestiais têm vivido sem se lembrar de seu pai e sua mãe. Deus Pai e Deus Mãe existem desde o princípio. Podemos confirmar isso no livro do Gênesis. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus fez o homem e a mulher, à imagem de Deus, para que eles pudessem dominar sobre tudo na terra. Aqui, podemos confirmar que Deus Pai e Deus Mãe existem juntos. Vamos ler o versículo 26 de novo. Então disse Deus: façamos no lugar de faço. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus, que criou os humanos, é um Deus plural que disse, façamos. O Deus plural criou o homem e a mulher, à imagem de Deus. Então, isso não significa que há a imagem masculina e a imagem feminina de Deus? Todas as pessoas chamam a imagem masculina de Deus Pai. Então, como devemos chamar a imagem feminina de Deus? É claro, Deus Mãe. Antes que nossas almas nascessem, Deus Pai e Deus Mãe criaram todas as pessoas de acordo com a sua imagem. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, diz que eles ainda estão fazendo a obra de criação. Ainda falta amor nesse filho. Ele precisa de mais 1% de amor. Vamos dar a ele essa habilidade. Falta o conhecimento de Deus a esse filho. Precisamos dar mais conhecimento para ele. Esse filho não é generoso. Precisamos dar a ele um coração generoso. Essa filha não sabe como se unir aos irmãos e às irmãs. Vamos dar a ela um coração disposto a se unir.
Deus Pai e Deus Mãe estão trabalhando juntos para criar não apenas nossa aparência externa, mas também interna, ou seja, nossa alma, para que possamos realmente nos assemelhar a Deus. Eles ainda estão no processo de nos criar. Nós temos o Pai e a Mãe. O céu é o reino que transborda de amor e vida. O que significa transbordar de amor e vida? Amor e vida podem transbordar onde há o doador de amor e de vida, certo? E se não houver um pai, uma mãe, mas apenas uma casa em sua cidade natal, você ainda vai visitar esse lugar? Você não está disposto a ir à sua cidade natal quando há quem lhe dá felicidade? Nunca devemos esquecer que a Mãe, Jerusalém Celestial, é quem nos dá amor e vida. Muitos poetas e escritores escrevem sobre o amor e a vida, embora eles não saibam o que é exatamente. Eles vagamente pensam que há um mundo perfeito cheio de amor e vida. Na verdade, quem todos nós devemos encontrar? É por isso que devemos encontrar a Mãe. Devemos voltar para Sião, buscando por Deus Pai e Deus Mãe, certo? Vamos ver algumas palavras relacionadas a isso no livro do Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Eles estão diante do trono de Deus. Eles estão agora no reino dos céus, certo? E os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Também está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Essas palavras descrevem o que irá acontecer no mundo, onde não há mais morte, nem luto, nem pranto ou dor. Para onde devemos ir? Para que não haja mais morte? Para a fonte da água da vida. Quem nos guiará para essa fonte? O Cordeiro, Cristo. Quando a segunda vinda de Cristo nos guiar para a fonte da água da vida, todas as nossas lágrimas serão enxugadas e iremos para o mundo onde não há mais morte, sofrimento e dor. Esse é o ensinamento da Bíblia. A quem a fonte da água da vida se refere? Vamos para o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Águas vivas é o mesmo que água da vida. Para onde elas fluirão? Metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Onde é a fonte da água da vida? Jerusalém. Somente quando todas as pessoas forem guiadas para a fonte da água da vida, cada lágrima será enxugada de seus olhos. É por isso que devemos prosseguir em conhecer a Deus. Devemos entender a existência da Nova Jerusalém, que é a fonte da água da vida e a sua natureza. Através de todos os seres vivos, vocês podem compreender quão grande é o amor de uma mãe. Apenas observe como ela cuida de seu filho. Mesmo no perigo, somente quem tenta proteger o filho para deixá-lo em segurança? A mãe.
Se é pelo filho, a mãe suporta qualquer sacrifício. Ela tem esse grande amor, porque ela deu vida ao seu filho. O livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 8 diz: Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Cordeiro nos guia para Jerusalém. Significa que a segunda vinda de Cristo, Ansanhon, o Cordeiro, nos faz conhecer quem? Ele nos faz conhecer a mãe. A não ser que o Pai nos faça conhecer a mãe, quem pode saber sobre a Mãe Celestial? Ninguém. Não podemos conhecê-la por nós mesmos. Por isso, o que o profeta Isaías disse no livro de Isaías, capítulo 62, quem o Senhor Deus irá estabelecer? Foi dito que Deus irá revelar Jerusalém para todas as pessoas do mundo e a colocará por objeto de louvor na terra. Na Bíblia diz que Deus certamente fará isso, e na Epístola aos Romanos, capítulo 5, diz: Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que se refere a Cristo. Entre as obras de Adão, quem nomeou Eva e testificou sobre ela, dizendo: Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Foi o próprio Adão. O mesmo vale para o Pai. Assim como está escrito que o Cordeiro nos guia para a fonte da água da vida, Deus fez tudo. No livro de Zacarias, capítulo 14, está escrito que as águas vivas correm de Jerusalém. E no livro de Ezequiel, capítulo 47, está escrito que flui do santuário. Vejamos o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul, do altar. A água aqui sai do templo. Qual é a relação entre Jerusalém e o templo? Você deve estar curioso sobre isso. Vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. A água mencionada no livro de Ezequiel, capítulo 47, é a água da vida. O lugar de onde a água sai é o santuário. No livro de Zacarias, capítulo 14, foi dito que as águas saem de Jerusalém. Aqui, contudo, diz que sai do santuário. Então, a quem o santuário se refere? Refere-se a Deus. O Evangelho de João, capítulo 2, o livro de Jeremias, capítulo 17, e o livro de Ezequiel, capítulo 11, testificam que o santuário se refere a Deus. Vamos confirmar isso. Livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe, entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia, lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Deus é representado como um santuário. Vamos confirmar isso no livro de Jeremias, capítulo 17 também. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 12, diz: Trono de glória enaltecido desde o princípio. É o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. O que Deus é para nós? Ele é o lugar do nosso santuário. E de onde corre a água da vida? Corre de Jerusalém. A água da vida sai do santuário. Esses dois versículos dizem a mesma coisa. Então, vamos voltar para o livro de Ezequiel, capítulo 47. No livro de Ezequiel, capítulo 47, nós vemos a água da vida saindo do santuário, ou seja, de Deus. Então, qual é o papel da água da vida? Vamos ver o efeito dessa água. Versículo 6.
E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão como? Saudáveis. A água que sai do santuário se torna cada vez mais profunda, conforme o homem mede 1000 côvados, e outros 1000 côvados mais. A princípio, havia apenas uma pequena quantidade de água fluindo do santuário, mas, à medida que avançou, tornou-se um rio profundo e, finalmente, o rio desagou no mar. No livro do Apocalipse, capítulo 17, o mar se refere ao mundo onde as pessoas estão vivendo. Conforme a água da vida flui para o mundo, o que acontece? Vamos ver o versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá como? Viverá por onde quer que passe este rio. Que rio é esse? É o rio da água da vida. Por onde quer que ele flua, todos os seres vivos viverão. Aonde quer que a água da vida chegue, todos os seres vivos viverão. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E, tudo o quê? Tudo viverá por onde quer que passe este rio. O Cordeiro nos guiou para a fonte da água da vida, certo? Ele nos guiou a conhecer a Mãe Jerusalém Celestial, que é a fonte da água da vida. E Deus explicou quanto esforço ela faz para dar amor sem limites e a vida para nós. Vejamos o versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Entre muitos seres, os pântanos e os charcos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Para o que as folhas servirão de remédio? Para a morte. Em outras palavras, elas darão a vida eterna. Em outro versículo, podemos ver que a água da vida flui de outro lugar. Vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A água da vida flui originalmente do trono de Deus, o trono do Cordeiro. Então, vamos ver a quem o trono de Deus se refere. Vamos abrir o livro de Jeremias, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém do quê? De trono. De quem? Trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Aqui, quem é descrita como o trono de Deus? Jerusalém. No livro do Apocalipse, capítulo 22, diz: o rio da água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro. No livro de Zacarias, capítulo 14, diz: correrão de Jerusalém águas vivas.
No livro de Ezequiel, capítulo 47, diz: saíam águas de debaixo do limiar do templo. Através desses 3 versículos, Deus nos diz que a água da vida flui de Jerusalém. Finalmente, Deus mostra que o Cordeiro nos guia para a Mãe Jerusalém, a fonte da água da vida. Isso significa que Deus revela a Mãe para nós e nos guia a ela, certo? Então Deus enxugará cada lágrima dos nossos olhos. E voltaremos para nosso eterno lar celestial, junto com a Mãe. Não haverá mais morte, nem luto, pranto ou dor. Teremos esse tempo eterno, certo? Somente se a Mãe habitar, o mundo pode ser um lugar cheio de vida e amor, certo? Ainda temos alguns estilos de vida que aprendemos nesse mundo pecaminoso. Agora, devemos jogar fora todas essas coisas terrenas, uma após outra, e nos limpar da sujeira desse mundo, para que possamos construir um caráter reto como filhos de Deus e voltar para nosso eterno lar celestial que nós perdemos. Não devemos? Vejamos mais um versículo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, que nós conhecemos muito bem. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Tornamo-nos filhos da promessa, como Isaque, porque a mãe está conosco. Precisamos absolutamente da mãe. Pessoas ao redor do mundo estão agora buscando a mãe e voltando para seus braços. O caminho para a mãe é o caminho para o céu. No caminho para o céu, devemos encontrar com a mãe que habita nesta terra. Vamos ajudar todas as pessoas a encontrar o caminho para a mãe, para que, onde quer que a água da vida, Jerusalém, flua, tudo viva. A água do Mar Morto pode se tornar saudável. Eu gostaria de pedir a vocês, outra vez, que participem desta graciosa e incrível obra, para que ela possa continuar. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.